Ai, ai. As manchetes, elas têm umas coisas, né, engraçadas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal. Muito obrigada a você que patrocina. É assim que esse canal continua existindo. Você pode também se tornar membro, se preferir, aqui embaixo no YouTube mesmo. E como sempre, você pode compartilhar e espalhar esse conteúdo para a gente seguir nesse caminho do carro do ovo. Não se esqueça que a gente está nessa busca dos 100 mil inscritos, não é mesmo? Beleza, tá passando agora na sua casa, é o canal da Jana Viscardi no YouTube. Vem, se inscreve, é de graça, vem, olha o carro da Jana Viscardi, é o canal da Jana Viscardi, se inscreve. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um Notícias Incríveis. Eu tenho a impressão, minha gente, que, olha, os Notícias Incríveis têm uma chance de bombar, ainda mais bombar no sentido de ter mais coisas para eu analisar em período de eleição, porque olha, é cada uma que... Ai, o Brasil, ele me obriga a rir. É um caca-crying por dia. Então vamos lá, sem mais delongas, não é mesmo? Porque o Twitter me espera. Afinal de contas, eu fui marcada nessa matéria 1 milhão de vezes no Twitter. Mas eu já estava atenta, gente, porque eu estava fazendo o meu giro de notícias no Instagram, não sei se você acompanha, toda segunda e sexta, e essa notícia já tinha passado por mim lá. Mas a gente vai fazer o que aqui? Eu vou falar de uma notícia que mudou algumas vezes a forma de construir a sua manchete. O que acontece não é a primeira vez, tá? Então tá tudo certo, é isso mesmo, as pessoas vão editando aí as matérias. Aí a gente vai olhar para essa matéria, a maneira como ela foi construída, com a outra matéria, o jeito que ela foi construída. E aí a gente faz ponderações finais e vai embora para casa viver o final de semana. Tudo bem? Tô assim, atacada, exaltada, animada, enfim, vamos indo. Pois muito que bem, no dia 23 de outubro de 2020, meia-noite e 34, a Folha publica lá no Twitter uma matéria que já estava publicada desde as 11h15 na sua página, a seguinte manchete, né, que vem acompanhada de uma matéria. Confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Aí tem uma fotografia do Boulos em campanha, dedinhos de vitória, e aí vem embaixo de novo, né, é o link, então vem repetida aí essa mesma manchete. Aí você pensa... Meu Deus, Boulos, que até o Celtinha entrou na campanha, deve ter milhões esse homem, não é possível isso. Aí você clica na matéria e você vai encontrar: confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Embaixo, na segunda linha, vem: candidato do PSOL, que exalta ter poucos bens, fez correção à justiça. Quase metade nas capitais também não declarou conta. Observe, essa manchete tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, o uso da palavra confrontado. É como se Boulos precisasse ter sido pressionadíssimo, né? Bem pressionado, porque confrontar dá esse sentido de embate mesmo, para que corrigisse aí o seu patrimônio. E aí tá usando a palavra patrimônio ao invés de dizer corrigir a declaração de bens para a campanha. É o patrimônio dele que precisou ser corrigido. Até aí, você fala, tá bom, e qual será que é o valor? Nessa manchete, que foi atualizada às 7h06 da manhã, você ainda não tinha o valor. Mas é interessante a gente pensar que logo embaixo nessa segunda linha, o que a gente tem é candidato do PSOL, e precisou se trazer aqui uma informação sobre o candidato, que é dizer que ele exalta ter poucos bens. Atenção para o exalta ter poucos bens. Esse lugar de dizer que ele está fazendo aí essas declarações animadas de que ele tem poucos bens, e é curioso você pensar, trazer essa informação a uma notícia que pretende dizer que ele não declarou bens, que ele deixou de declarar e que precisou corrigir a declaração. O que faz com que as pessoas possam pensar: pô, o cara tá aí dizendo que tem pouco bem, mas omitiu informação para a Justiça Eleitoral. E você não sabe qual é o valor, porque não aparece, você precisa clicar na matéria que é fechada. Então você fica com a cabeça pensando. Aí, ó, mais um tem milhões e está escondendo para nós. Um outro ponto interessante é pensar que essa matéria, na verdade, ela não é exclusiva sobre o Boulos. Ela vai falar sobre candidatos do Brasil inteiro. Então é curioso porque a manchete fala do Boulos, mas depois é uma matéria que fala sobre candidatos do Brasil todo. Não é interessante isso, gente?
Você poderia, por exemplo, se perguntar por que o jornal escolheu dar destaque ao caso desse candidato, Boulos, para fazer uma matéria sobre candidatos do Brasil inteiro. Pois muito que bem. Horas depois, essa segunda linha apareceu como candidato do PSOL, que exalta ter poucos bens, fez correção à justiça para informar saldo de R$ 579. E, gente, agora vai, hein? Agora vai dar para trocar esse Celtinha, viu, gente? A gente tá aqui na expectativa. Mas não é só isso, porque essa manchete mudou de novo. E aí, na nova versão, na última versão que eu procurei, porque, gente, não dá pra passar o dia inteiro procurando manchete, tá? Aparece já outra coisa na manchete, não na segunda linha. Confrontado, eles insistiram com o confrontado. Boulos corrige patrimônio após omitir conta à Justiça Eleitoral. Candidato diz ter 579,53 no banco. Aqui muito nos interessa essa mudança porque tá se dizendo diz ter. E aí, gente, todos os candidatos dizem ter tal coisa. Não é o Boulos que diz ter. Todos os candidatos dizem ter, em que sentido? No sentido de que eles apresentam a declaração que vai ser verificada lá pela Justiça Eleitoral. Mas eles apresentam, é o que eles fazem. A manchete poderia ter colocado declara ter, tá? R$ 579 no banco. Mas não, optou para usar o termo diz ter. Esse diz já traz um elemento aí que é ele quem está dizendo, eu não sei avaliar, que é um lugar de novo de desconfiança, que é reforçado também pelo tal do exalta ter poucos bens. Em que sentido? É o conjunto da obra. Você tem um candidato que omitiu uma conta e ele que diz que tem poucos bens ao longo da sua campanha. Então, quando você junta essas informações, coloca esse diz ter, é como se você colocasse essa aura de dúvidas em torno desse candidato. Eu estou falando da forma como essa manchete está escrita. Observe como esses elementos combinados dão esse lugar do precisou ser confrontado. Só que aí a gente vai para o segundo pedaço desse vídeo, que é a gente olhar para uma outra manchete de um outro candidato. Essa manchete, essa matéria apareceu lá no Twitter no dia 23 de setembro de 2020. Felipe Sabará, do Novo, retifica a declaração de bens e passa de 15 mil reais para 5 milhões. Candidato à Prefeitura de São Paulo virou alvo de críticas no partido após elogio a Paulo Maluf. Gente. Ai, gente, veja só a diferença. E vamos comentar as diferenças. E vai dizer, observe a diferença. Felipe Sabará ratifica a declaração de bens e passa de 15 mil para 5 milhões. E é só isso, porque na sequência vai se dizer, na verdade, que ele virou alvo de críticas no partido após elogio a Paulo Maluf. E aqui a gente tem uma escolha bastante diferente para o caso do Felipe Sabará. Por quê? Porque quando você abre a matéria, o que você vê é que os próprios colegas do Novo estavam incomodadíssimos. Por quê? Porque sabiam que Felipe Sabará é herdeiro, ele mesmo. E que, portanto, certamente ele tinha mais do que 15 mil reais. E aí, o que foi que ele fez? Por ter sido confrontado, ele foi lá e corrigiu a sua declaração. E veja. E aí aqui a gente está usando várias estruturas que são diferentes. Primeiro que não tem o confrontado, isso não sequer aparece, porque vai se dizer que na verdade ele virou alvo de críticas porque ele elogiou o Paulo Maluf, o que ele de fato fez, porque ele disse que o Maluf foi o melhor prefeito de São Paulo. E levou um puxão de orelha até do Amoedo, que diz que não pode exaltar político corrupto. Mas veja, na verdade, a matéria deixou de lado o fato de que ele só fez essa alteração não por vontade própria. Quando eu leio isso aqui, eu penso... Gente, Felipe Sabará é maravilhoso. Ele mesmo decidiu trocar ali a informação da própria declaração. O que é mentira, não foi assim que aconteceu. Ele foi pressionado a fazer essa troca e o advogado disse que foi apenas um lapso. Quisera eu ser herdeira e ter esses lapsos. 5 milhões na conta, tinha esquecido. Não é mesmo? E aí, gente, o nosso interesse é justamente olhar para a maneira como essas informações são trazidas e como isso faz com que você tenha um entendimento diferente desses candidatos, porque tem muitas entrelinhas aí. Você pensar que um precisou ser confrontado para então dizer que tinha 500 reais na conta, enquanto o outro sozinho foi lá e fez a declaração a partir daquilo que é trazido nas manchetes.
E a gente sabe que muita gente só lê manchete. Eu convido você a não fazer isso, mas tem muita gente que é assim. E aí os jornais, eles sabem disso, eles sabem que é um jeito de caçar clique, pensar essas matérias, né? Pensar essas manchetes. E no caso do Boulos, está muito claro, é um jeito de pintar a forma de olhar para esse candidato, que foi muito diferente da forma de você olhar para esse outro candidato. Você pode continuar se incomodando, porque era de 15 mil para 5 milhões, mas você não vai entender pela manchete que, na verdade, não foi ele, por livre e espontânea vontade, que fez isso. Que ele precisou de gente cutucando ele para ele ir lá fazer. E aí aqui tem também um outro elemento que é muito interessante, quer dizer que ele virou alvo de críticas. Virar alvo tem um lugar muito passivo aí, né, de alguém que é atacado mesmo, que é também uma coisa muito interessante de se pensar, mas que a gente deixa para um outro dia, não é mesmo? Você tem que pensar por que a informação está naquele lugar, naquele momento, tá? E por que eu digo isso? Porque você pode fazer críticas a esse lugar, da maneira como os candidatos vão construindo as suas personas, tá tudo certo. Mas o interessante é pensar o porquê naquela circunstância. E nesse caso você tá colocando o Boulos como alguém que não declarou e precisou ser confrontado para declarar, alguém que tinha dito que, em vídeo próprio, que o dinheiro que recebe, a maneira como se mantém é do dinheiro que recebe de aulas e de revisões de texto que ele faz. E aí, na verdade, o que você faz é acrescentar a informação de que ele exalta ter poucos bens. Mas olha lá ele negando ter uma conta no banco. Então, você justamente cria essa aura de desconfiança em torno desse candidato através das informações que você escolhe trazer e das palavras que você escolhe para reportar aquela informação. E aí é curioso você pensar isso, porque lá dentro da notícia vai dizer que ele não informou na declaração de bens enviada à justiça o saldo da conta bancária em que ele recebe uma remuneração por aulas e textos que produz. E aí aqui é importante dizer que ele mesmo deu essa informação para as pessoas, né? Que ele recebia por essas coisas. E aí eles dizem assim: Boulos afirmou à Folha, após ser questionado sobre a ausência da informação em seu registro de candidatura, que corrigiu na justiça nesta quarta-feira, no dia 21, os dados sobre o seu patrimônio. Então, essa notícia apareceu, mas veja, ele já tinha corrigido, mas mesmo assim ele foi matéria deste jeito, neste tom. E aí, mais esse elemento interessante de pensar é que ele é a chamada para a matéria, mas a matéria é longuíssima para falar de muitos candidatos de diferentes partidos políticos. Então, observe a diferença de tratamento das informações, a maneira como elas aparecem. Eu vi uma mobilização muito grande no Twitter, porque as pessoas me marcaram inúmeras vezes, e acho importante essa mobilização que mostra que a gente está cada vez mais crítico, mais crítica, justamente observando a maneira e questionando a maneira como os jornais têm reportado as informações, que como a gente viu aqui, de maneiras muito diferentes, inclusive em proporções que são completamente distintas, o que nos faz pensar por que é que se faz isso. E aí eu lanço a pergunta e deixo aqui o questionamento para vocês, mas o questionamento no sentido não de nebulosidade toda, mas justamente de você ir construindo esse olhar atencioso para a forma como essas notícias vão sendo reportadas para diferentes figuras, por exemplo, da política. Isso é muito importante para a gente. Então, desejo sorte ao Boulos, que agora vai poder, inclusive, comprar um outro carro que esses R$579 que ele declarou. Esse Celtinha aí pode trocar, tá? E que coisa, né, o Felipe, gente. A gente esquece mesmo. Eu imagino, uma pessoa que é herdeira deve esquecer mesmo, né? Tão acostumado com berço de ouro que nem se dá conta que vive ali. Não é mesmo? Mas como disse, né, Luísa, do Magazine Luiza, é papel isso, viu, gente? Isso pode mudar. Então, vai que o Felipe estava pensando nisso, né? Que de repente pode mudar depois e não ser mais 5 milhões, né? Chega. Atenção aí você do outro lado, sempre. Tchau, tchau. O problema não é o fato de questioná-lo para colocar. O problema é como a manchete, como essa notícia é veiculado, como ela te informa sobre o que aconteceu. Não se esqueçam disso, este é o problema.